Olá, irmãos da Estaca Artigas Quaraí, tudo bom? Esperamos que todos possam estar bem, esperamos que todas as famílias possam estar bem. Eu venho através desse vídeo para fazer um anúncio para os irmãos aqui de Quaraí, mas gostaria de convidar todos os membros da Estaca a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho um desafio para todos os membros da nossa Estaca, para todas as famílias da Estaca. Mas primeiro o aviso aos irmãos aqui de Quaraí, das unidades do Ramo Centro e da Ala Santa Lenara. Então, a partir desse domingo, até o domingo 8, estão canceladas também, assim como em Artigas, as reuniões sacramentais e as atividades durante a semana, devido a um decreto do governador do estado do Rio Grande do Sul, onde coloca todo o estado em bandeira preta. Então, nós estamos impedidos de assistir às reuniões. Aos irmãos aqui de Quaraí, fiquem atentos que vocês receberão um link para assistir às reuniões amanhã às 10 horas da manhã, das 10 horas às 11 horas da manhã. Então o Bispo Claudenir e o Presidente Ricardo vai fornecer para vocês um link do YouTube para que vocês possam assistir a essa reunião. Bom, irmãos, como a gente está vendo, tem vários casos de Covid-19 aqui em Quaraí e Artigas. Eu gostaria de fazer um apelo a toda a Estaca para que nós possamos nos unir em orações para que o Senhor possa colocar sua mão sobre as nossas cidades, sobre todas as pessoas de Quaraí e Artigas, para que possam diminuir os casos. E também gostaria de fazer um apelo a todos aqueles irmãos que têm as designações de ministração, que possam estar atentos àquelas pessoas que são designadas a cada um de nós para que possamos ministrar, nós possamos estar atentos se essas pessoas estão bem, se essas pessoas se contagiaram com o coronavírus e se precisam de alguma ajuda. Este programa de ministração, nós não temos falado muito nele, mas é a forma como o Senhor estabeleceu para que nós possamos nos cuidar, nos fortalecer. É a forma como nós nos cuidamos uns aos outros. Cada pessoa deve fazer parte de uma dupla de ministração e deve ter algumas famílias designadas para ministrar. E ministrar é cuidar, é ajudar, é servir, é consolar, é chorar. Ministrar é ensinar, é servir de várias formas para aquelas pessoas que nós somos designadas. Bom, o desafio que eu tenho para a Estaca é um desafio porque nós vamos ficar, Artigas já faz uma semana que está sem reunião, agora as unidades de Artigas e de Quaraí, nós vamos ficar 2 semanas juntos, sem reuniões sacramentais, sem atividades, então eu tenho um desafio para toda a Estaca. Outro dia eu estava lendo o capítulo 15 de 1 Coríntios e é um capítulo onde o apóstolo Paulo ensina sobre a ressurreição. É um capítulo onde ele, naquela época estava ensinando muito sobre a ressurreição. No cabeçalho do capítulo diz assim: Cristo morreu por nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e foi visto por muitos. Muitas pessoas viram Jesus Cristo depois da ressurreição. Todos os homens serão ressuscitados. Graças a Jesus Cristo, todas as pessoas um dia irão receber essa dádiva da ressurreição. Paulo fala do batismo pelos mortos. É um assunto que está neste capítulo, justamente que tem tudo a ver com a ressurreição, o batismo pelos mortos. Descreve-se os 3 graus de glória. A vitória sobre a morte vem por meio de Cristo. Então é um capítulo onde concentra mais sobre a ressurreição, a importância da ressurreição, como Jesus Cristo venceu a morte através da ressurreição. E tem 3 versículos que eu gostaria de ler, e daqui sai o desafio que eu gostaria de fazer para toda a Estaca. O primeiro deles está no versículo 19, que diz assim: Se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, se as pessoas esperam Jesus Cristo somente nesta vida, as pessoas vão ser muito miseráveis. Ou seja, é muita pobreza pensar em Jesus Cristo somente para esta vida. Quer dizer que a nossa visão ela tem que estar na eternidade. A nossa visão ela tem que estar na vida vindoura, depois da morte, que é onde vai vir o melhor para os justos. Então nós temos que trabalhar, servir, ajudar, não só as pessoas que estão deste lado do véu, mas as pessoas que estão do outro lado do véu, para que todos possam esperar Cristo depois dessa vida. Esse é o bom do Evangelho e a esperança que a gente tem que a morte não é o fim. No versículo 29, o apóstolo Paulo ele diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? É uma pergunta. Por que se batizam eles então pelos mortos? Então a gente vê uma evidência neste versículo 29 do capítulo 15 de Coríntios, uma evidência muito forte que naquela época já existia batismo pelos mortos. Ele faz uma pergunta: por que se batizam eles então pelos mortos? E eu queria dizer para vocês que tem um vídeo no YouTube de um especialista, um especialista em assuntos antigos, onde ele mostra o Templo de Jerusalém, onde mostra várias pias batismais dentro do Templo de Jerusalém. Dentro do Templo de Jerusalém existiam várias pias batismais, onde era feito os batismos pelos mortos. Eram lugares onde tinham água assim separados, lugares pequenos assim, como se fossem vários tanques, onde as pessoas dentro do templo já faziam essa ordenança pelas pessoas falecidas, né? O apóstolo Paulo ele diz aqui: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Mas ele sabia que os mortos iriam ressuscitar. Então aquele batismo que as pessoas faziam pelos mortos, naquela época, já era praticado e isso teria um efeito para essas pessoas falecidas. E no último versículo, o terceiro versículo que eu gostaria de ler, e daqui sai o desafio, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, esse trabalho que a gente faz de história familiar e de genealogia e as ordenanças que a gente faz por nossos antepassados, não é em vão. Quando ele diz aqui, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, ele está se referindo exatamente por esse assunto que é tratado em todo esse capítulo, sobre a ressurreição para todos, porém com a opção de fazer as ordenanças pelos mortos. Porque muitas pessoas capazes que pensam: eu vou fazer por essas ordenanças, por e a favor dessas pessoas que são falecidas, mas será que isso tem algum significado? Então o apóstolo Paulo ele responde essa pergunta: sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse trabalho que a gente faz da genealogia, da história familiar, essas ordenanças que a gente faz no templo por nossos antepassados, presta um testemunho com as palavras do apóstolo Paulo que não é em vão. Não é em vão. E presta um testemunho pessoal também, porque na minha bênção patriarcal tem uma promessa que se eu fizesse esse trabalho pelos meus antepassados, eu ia sentir uma alegria muito grande. E eu presto testemunho para vocês, na primeira vez que eu comecei a fazer batismo pelos mortos, como diz aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, depois que eu comecei a fazer a genealogia, a história familiar dos meus antepassados, eu senti na pele essa alegria, essa promessa da minha bênção patriarcal. Então o meu desafio, o desafio que eu gostaria de dar para todas as famílias da Estaca, é que nesse período de 2 semanas que nós não vamos ter reuniões, que nós possamos dedicar um tempo para fazer história familiar, que nós possamos dedicar tempo para fazer a genealogia. E o meu convite é que cada pessoa, cada família possa
pelo menos encontrar o nome de alguém, registrar no Família Cert e preparar esse cartão, esse nome, essa tarjeta para levar no templo assim que o templo estiver aberto. Queridos irmãos, se um de vocês, uma família da Estaca aceita esse desafio e que pelo menos uma pessoa do outro lado do véu receba essas ordenanças através desse desafio, eu fico muito feliz. E essa pessoa lá do outro lado do véu também vai ficar muito feliz, porque o valor das almas é grande à vista de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.